Olá, pessoas! Olá, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Aqui estou eu mais uma vez, dando continuidade, a esse quadro fixo do canal Raciocínios Espíritas, que é o estudo dirigido do livro Opinião Espírita. Quem por acaso estiver vendo a primeira vez agora, Opinião Espírita é uma obra psicografada em parceria Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, com Valdo Vieira, e é editada pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, a cada um cabendo um capítulo. E o livro Opinião Espírita, justamente, André Luiz e Emmanuel dão suas opiniões baseados em alguma parte da codificação, um capítulo ou um item de algum conteúdo da codificação, de Allan Kardec, da codificação espírita, para dar uma opinião espírita. Então hoje chegamos ao capítulo 14 do livro, Capítulo 14, deixa eu ver aqui, capítulo 14, que se chama Espíritas no Evangelho. E esse capítulo se refere ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, primeiro, o começo. Mais especificamente, o item 5, porque no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título é Eu não vim destruir a lei. Então aí dá-se um esclarecimento que realmente Jesus não veio destruir a lei, veio dar-lhe cumprimentos, mas a lei de Deus, não as leis temporais e interesseiras dos seres humanos, Os nossos, as nossas formas convenientes de exercer a espiritualidade, a religiosidade. Não, ele veio cumprir a lei de Deus. Então, por isso que ele diz, eu não vim descumprir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento, Então esse capítulo vai falar, vai dividir as revelações do mundo espiritual em três. A primeira, Moisés, Moisés vai falar o Decálogo, e falar que Moisés foi o primeiro a trazer os princípios da lei de Deus. Por que Moisés? Não haviam outros religiosos no mundo, só lá, naquela região? Não, é porque na verdade ele traz os princípios do Deus único, de Deus, na verdade, porque as religiões de então, até então, eram praticamente todas politeístas. Os hebreus, se eu não me engano, acho que era o único povo da época que era monoteísta, Se havia mais algum povo que o era, eu não tenho conhecimento nesse momento, ou se já tive, não estou lembrado. Mas os hebreus eram um povo monoteísta, Então, dentro desse conceito, Deus único, Criador supremo, causa primeira de todas as coisas, resposta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, Moisés veio trazer a primeira revelação, baseando-se nesse conceito, nesse Deus, vamos dizer assim. E trouxe muitos conteúdos legítimos das leis de Deus, da lei de justiça, da lei de amor, Você vê pelo Decálogo, que seria, vamos dizer assim, uma mensagem, a primeira psicografia que se tem notícia na história da humanidade, já que ele subiu a um monte e voltou com aquilo ali grafado, numa tábua, e seria já uma psicografia, Assim o dizem. Então, Moisés, E aí depois veio a segunda revelação de Deus, que seria o Cristo, Jesus, Que veio estabelecer, que por exemplo, as leis de Moisés, as leis de Deus que Moisés apresentava, era mais focada na justiça, eram leis mais duras. E Jesus veio trazer o amor, O amor, o perdão, Então, a beneficência, a caridade, Então aí já assume um caminho diferente
a questão das leis de Deus na humanidade. E aí vem a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é exatamente, chegamos ao item 5 desse capítulo, Espiritismo, né? Que justamente Allan Kardec discorre assim: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens por provas irrecusáveis, não sei se tão irrecusáveis, que muitos ainda recusam, né? A existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Esse é o conceito básico do Espiritismo, gente, né? Que nos mostra a existência de um mundo espiritual e suas relações com o mundo material, né? Através do fenômeno, principalmente da mediunidade. Né? Então, isso aí é o conceito básico do Espiritismo. E mostra que os ditos fenômenos espíritas não são coisas sobrenaturais, são coisas da natureza, são forças vivas da natureza, mas que o ser humano ainda não conhecia e sempre botava para o domínio do maravilhoso, do sobrenatural, do temerário, né? Coisa de outro mundo, entende? Você vê que tem muito espírita que até hoje teme os espíritos, imagine, né? Imagina nessa época, imagine assim nessa época que isso aí, que não tinha nenhum bom esclarecimento sobre isso, né? Havia sim algumas pessoas com a mente mais avançada, mesmo na época desse mundo, que já tinha esses conhecimentos, mas eram poucos, né? No geral, né? Pairava aí a ignorância dessa relação com o plano espiritual. Então as coisas eram um pouco, né? Era mais por ignorância, não necessariamente por má vontade, né? Então são forças vivas da natureza. Os espíritos, nós que somos espíritos, somos forças vivas da natureza, somos o princípio inteligente da criação. Não é isso? Então o Espiritismo, o que é que ele veio fazer? O Espiritismo veio destruir a lei, por exemplo, Jesus disse que não veio destruir a lei. O Espiritismo também não veio destruir a lei. Ele não veio destruir as leis que o Cristo apresentou, muito pelo contrário, o Espiritismo veio sancioná-las, ampliá-las, que Jesus não disse tudo, porque não seria compreensível na época, não é? Veio interpretar o que foi mal interpretado, principalmente aquelas parábolas, né, que muitos ainda não tinham a maturidade espiritual para interpretar. Hoje que temos, o Espiritismo veio interpretar para a gente essas parábolas, ou seja, ele veio corroborar e ampliar, né, os ensinamentos do Cristo. E o Espiritismo tem uma característica que ele não está focado em nenhuma individualidade, porque a primeira revelação está personificada em Moisés, a segunda personificada no Cristo. O Espiritismo não está personificado em nenhum indivíduo, ele é um todo coletivo, como se diz aqui, né? Tem até que diz aqui que o Espiritismo é um ser coletivo, né? É um ser coletivo e que veio demonstrar, né, por provas irrecusáveis, como está aqui no início, a existência do plano espiritual. Então não está personificado em ninguém. São vários espíritos em várias partes do globo terrestre. Né? Então esse seria basicamente o item 5, que é um texto curto, né? E aqui ele ainda conclui, né, que o Espiritismo é presidido pelo Cristo. Veja, o Espírito da Verdade. Alguns dizem que é o próprio Jesus, outros dizem que é um espírito muito próximo a ele que traz, né, as mensagens, né, via psicografia, via mediunidade. Seja como for, o conteúdo é do Cristo, né, é um conteúdo cristão. Então, o Cristo, o Espírito da Verdade, é que preside, né, a doutrina espírita. Né? Então, nesse capítulo de opinião espírita, né, que é referente a esse item 5, a terceira revelação, Espiritismo, né? Então, o título, repetindo, é Espíritas no Evangelho, né? Então, vamos ver essa opinião espírita de Emmanuel, né? Como eu já expliquei, os capítulos número par são de Emmanuel, os número ímpar são de André Luiz. Então, aqui é o capítulo 14 de Emmanuel, ele vai falar sobre os espíritas no Evangelho, baseado nesse item 5, né? O Espiritismo como a terceira revelação. Então, vamos lá.
Comenta o Evangelho nas tarefas doutrinárias do Espiritismo. Entretanto, diligencia exumar as sementes divinas da verdade, encerradas no cárcere das teologias humanas, para que produzam os frutos da vida eterna no solo da alma. Olha que interessante. É bom que a gente tire, como ele fala assim, exumar as sementes divinas, ou seja, desenterrar as sementes divinas que foram abafadas, né? Vamos dizer assim, pelas conveniências das teologias humanas, pelo excesso de simbolismo, pelos excessos de dogmatismo, e meio que abafou a verdadeira semente do cristianismo. Por isso que o Espiritismo se propõe a ser o cristianismo redivivo, né? O cristianismo primitivo, tal e qual como Jesus deixou. Então, é isso que o Espiritismo busca, o cristianismo puro, como Jesus o deixou no passado, porque com o tempo foram feitas várias deturpações, várias, né, vamos dizer assim, muitos dogmas teológicos foram envolvendo, né, os princípios cristãos. Então, Emmanuel chama a atenção que a gente resgate, ou seja, que sejamos espíritas, que é isso que o espírita faz, é resgatar a verdadeira essência do Evangelho de Jesus. Né? Então ele já vai recomendando isso no primeiro capítulo aqui, né? No primeiro parágrafo. Exalta a glória de Cristo, mas elucida que ele não transitou nos caminhos humanos, usufruindo facilidades, e sim atendendo aos desígnios de Deus, nas disciplinas de humilde servidor. Quer dizer, reconhece que o Cristo é um espírito realmente superior, né? É o espírito mais perfeito que encarnou sobre a terra, é o nosso modelo e guia, mas presta atenção que quando ele esteve entre nós, ele foi humilde servidor. Quer dizer, o maior de todos no mundo, quando encarnado na terra, foi humilde servidor para nos exemplificar a humildade e a necessidade do trabalho como para o nosso crescimento espiritual, né? Do trabalho, da caridade, da disciplina e, sobretudo, da humildade, né? Então é importante deixar isso bem claro, né? Porque tem muita gente que só fica exaltando Jesus, fica idolatrando Jesus, mas o mais importante, né, que é importante realmente, que é buscar compreendê-lo e tentar copiá-lo, aí já fica mais difícil, né? Refere-te, mas explica que o céu é espaço infinito, em cuja vastidão milhões de mundos obedecem às leis que lhes foram traçadas, a fim de que se erijam em lares e escolas das criaturas mergulhadas na evolução. Emmanuel está chamando a atenção para a diversidade dos mundos habitados no universo, né? Isso aí lembra mais aquele outro capítulo, há muitas moradas na casa do Pai. Não só moradas materiais, físicas, como o nosso planeta Terra, que são vários, também são infinitos no universo, como as moradas nos planos espirituais. Então, isso aqui, Emmanuel também está chamando a atenção quando a gente for, né, estudar, comentar o Evangelho. Vamos lá. Menciona os anjos, mas esclarece que eles não são inteligências privilegiadas no universo e sem espíritos que adquiriram a sabedoria e a sublimação. Perdão, gente, houve um erro aqui de grafia, né? Menciona os anjos, mas esclarece que eles não são inteligências privilegiadas no universo e sim espíritos que adquiriram a sabedoria e a sublimação à custa de suor e preço de lágrimas. Ou seja, os anjos até existem, mas eles não são almas privilegiadas acima de nós, como normalmente a teologia oficial pensa. Anjos, na verdade, são espíritos como nós que cresceram espiritualmente, que evoluíram e alcançaram o patamar espiritual superior, e hoje servem como servidores diretos do Criador,
né? É só isso, né? E que ajuda a nós, ainda pobres mortais, a caminharmos no nosso crescimento, né? São os mentores, né? São os nossos guias, podemos dizer assim, os nossos mentores espirituais. Também tem o que a gente pode chamar de os anjos de guarda, que são aqueles espíritos familiares que nos ajudam, né? A, a, a caminhar, né, no nosso dia a dia enquanto encarnados, e por aí vai, né? São todos conceitos básicos espíritas. Reporta-te a redenção, mas observa que a bondade não exclui a justiça e que o espírito culpado é constrangido ao resgate de si próprio, através da reencarnação, tantas vezes quantas sejam necessárias, porquanto, porquanto, à frente da lei, cada consciência deve a si mesma a sombra da derrota ou clarão do triunfo. Olha que legal, né? Em frente à lei, cada consciência, né? Cada um de nós deve a si mesma a sombra da derrota ou clarão do triunfo. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: a redenção, ela é real, mas nós temos que trabalhar por ela, né? E ele fala da lei de causa e efeito, não exclui a justiça, quer dizer, nós vamos colher aquilo que a gente planta, né? A nossa consciência pode se mergulhar na sombra, né, da derrota ou no clarão do triunfo, a depender de nós mesmos, né, a depender dos nossos esforços, da nossa vontade. É claro, gente, que esse esforço, essa vontade, é a partir das condições de cada um, né? A gente vai até onde pode, mas vamos, né? Vamos, né? Se a gente não pode fazer grandes coisas, façamos as pequenas, porque não há pequenas coisas do ponto de vista espiritual, é somente do ponto de vista material. Todas as conquistas que nos geram crescimento espiritual são conquistas, são divinas também. Então, Emmanuel chama a atenção disso aqui, né? E que a gente sempre vai continuar a nossa marcha evolutiva através da reencarnação. O que a gente não conseguiu aprender agora, a gente vai dar continuidade em outra experiência no corpo físico, né? Até a gente se depurar espiritualmente e não necessitar mais um dia, quem sabe, reencarnar em corpos físicos, né? Mas quando é isso, Deus é que sabe. Cita profetas e profecias, fenômenos e influências, mas analisa os temas da mediunidade auxiliando o entendimento comum, no intercâmbio entre encarnados e desencarnados, e ofertando adequados remédios aos problemas da obsessão. Ou seja, gente, citar profetas e profecias, ou seja, sabe-se que o plano espiritual nos mandam muitos enviados especiais que ajudam a humanidade, né? Jesus foi o maior de todos, né? E que os fenômenos são reais, são verdadeiros, há fenômenos, sim, incríveis de cura, de produção de arte e tudo mais, beleza. Mas o que ele está chamando mais a atenção, o mais importante é que a gente analise essa questão das nossas relações com o plano espiritual, sobretudo no fenômeno mediúnico, né? Nos temas da mediunidade, para auxiliar aqueles que estão precisando de auxílio. Usar isso como um remédio aos que estão necessitados, aos que estão doentes, tanto encarnado quanto desencarnado, porque o espiritismo, gente, é o consolador prometido, e ele deve ser usado para consolar as pessoas, né? Para mostrar que há algo além da vida material, que a gente não deve se entregar ao desespero, que isso não vai impedir que os sofrimentos aconteçam, mas que a gente vai compreender por que eles acontecem e vamos enfrentar com mais coragem, né? Então é isso que é importante, ele chama a atenção da questão fenomenológica, né, da mediunidade, dos fenômenos espirituais, mais voltada para esse intercâmbio de ajuda mútua entre encarnados, entre desencarnados e de encarnado para desencarnado, e sobretudo nos problemas de obsessão espiritual, né? Porque é um problema que muitos ainda ignoram, né? Muitos ignoram, né?
mas que ele é real e que atinge a todos nós, né? A todos. Você vê que até Chico Xavier sofreu o processo de obsessão, né? Então, porque eu não sofreria, ou qualquer um de nós, né? Então, atendendo realmente, vamos pegar nesse intercâmbio com os desencarnados, como ele diz assim, os remédios adequados aos problemas de obsessão, né? Que podemos aurir com o conhecimento espírita, o remédio espiritual. Salienta os benefícios da fé, mas demonstra que a oração sem boas obras assemelha-se à dolorosa atitude nos negócios da alma, de vez que se a prece nos clareia o lugar de trabalho, é preciso apagar o mal para que o mal nos esqueça e fazer o bem para que o bem nos procure. Olha que interessante. Apagar o mal para que o mal nos esqueça, e fazer o bem para que o bem nos procure. Ou seja, ele está falando assim, a fé é imprescindível, a oração é realmente uma ferramenta essencial para todos nós. Só que a fé e a oração sem boas obras não tem muita utilidade, né? Então é mais importante, acho que as boas obras, inclusive é a melhor oração. Eu vi isso num texto uma vez de Bezerra de Menezes, né? As boas obras são as melhores orações de todas, né? Então, fé e boas obras. Eu até lembro com a palestra que eu vi, o palestrante falou, eu não lembro o nome do palestrante, mas um barco a remo, né? Diz que um remo é a fé e o outro são as boas obras. Se você for com um só, o barco circula, não sai do lugar. Então tem que ser com os dois, fé e boas obras. Mas aí eu perguntaria a ele, mas só as boas obras, as pessoas que não têm fé, não têm religiosidade nenhuma, mas fazem o bem, como é que seria, né? Aí ia ter que usar outra simbologia, porque existem pessoas muito boas que não exercem oficialmente nenhum ofício de fé, nenhuma religião, nada disso, né? Deixa eu ver aqui. Define, é isso mesmo? É isso mesmo. Define a excelência da virtude, mas informa que o crédito moral não é obtido em deserção da luta que nos cabe travar com as tentações acalentadas por nós mesmos, a fim de que a nossa confiança nas esferas superiores não seja pura ingenuidade à distância da experiência. Entendeu? Então, assim, é bom que a gente conheça, né? Ele fala assim, define a excelência da virtude, a importância da virtude, né? Mas que não se obtém virtude desertando dos nossos compromissos, desertando dos nossos deveres, né? Isso lembra outra parte do Evangelho, o dever, né? Que é aquela mensagem, Instruções dos Espíritos de Lázaro, o dever, né? Que é a obrigação moral perante si e perante o mundo, perante as outras pessoas. Então, se a gente foge do cumprimento dos deveres, dos nossos compromissos, ao qual nós trazemos ao reencarnar, não adianta a gente querer cultivar virtudes artificiais, né? Senão a gente vai cultivando essas virtudes artificiais, a gente acaba tendo uma fé ingênua, como, né? Confiança nas esferas superiores não seja pura ingenuidade à distância da experiência, ou seja, só a fé nas esferas superiores, aquela coisa de produzir virtudes artificiais, mas que não traz benefício prático nenhum, né? Ficam distantes da experiência, como ele diz aqui, né? Então a gente tem que experienciar, né? Cumprir os nossos compromissos, cumprir os nossos deveres, né? E se por um acaso, por a gente fraquejar, porque somos fracos, a gente se afastar dos deveres, né? Que nós retornemos, né? Nos refaçamos, respiremos fundo, né? Nos reequilibremos, pronto, e voltemos para os nossos deveres, né? Muitas vezes é até necessário, né? Por causa da nossa condição ainda de espiritualidade, a gente dá um tempo para depois voltar mais renovado, é normal. Mas o importante é que a gente não fuja dos nossos deveres, dos nossos compromissos, porque não adianta, a gente foge agora, lá na frente eles se encontram com a gente de novo, né? Então, esse é o recado, basicamente, que Emmanuel nos dá nesse parágrafo, né?
Exponha o evangelho, mas não faça dele instrumento de hipnose destrutiva das energias espirituais daquele que te escutem. Oxe, nossa, tem gente que faz isso, quer dizer, pegar o evangelho e fazer ele instrumento de hipnose, né? Você tem que acreditar, você tem que ser assim. Agora eu entendi, tem desses mesmo, né? Eu acho que eu mesmo já me peguei no início, né? Eu mesmo me peguei nessa situação, né? Porque eu ainda imaturo, aí vou fazer evangelho no lar, né? Aí cheguei, vou fazer evangelho no lar. Aí reuni meus pais, minha irmã, e aí fazia, e eles não eram espíritas, né? Então, mas eu ficava, não, mas tem que ser assim, não. Acho que isso aí foi um recado direto para mim naquela época. Não foi muito tempo que isso ficou acontecendo, não, mas realmente foi uma coisa desgastante. É uma coisa que eu não recomendo, gente. As pessoas não se devem impor esse tipo de coisa a ninguém. Você se tornou espírita, se você chegar em casa, falar, olha, eu me tornei espírita, é uma coisa legal fazer o evangelho lá, vamos experimentar. Se as pessoas aderirem, ótimo. Se não aderirem, não, continue espírita, continue fazendo a sua parte. Se uma parte das pessoas aderirem, então vão, ó, gente, a gente tiver essa parte aqui, vamos ficar aqui no outro cômodo e vamos fazer. Os outros que não querem, respeite. Né? Precisa fazer isso. Acho que é isso que a Emmanuel está falando, hipnose destrutiva, né? Então, tá aí mais um recado. E agora, no último parágrafo, mostra que Jesus não lhe plasmou a grandeza operando sem amor e sem dor. Olha só, Jesus não lhe plasmou a grandeza operando sem amor e sem dor. E nem distraias a atenção dos semelhantes, encobrindo-lhes as responsabilidades de pensar e servir, que a boa nova nos traça a todos, de maneira indistinta, a todos de maneira indistinta. O Espiritismo te apoia ao raciocínio para que lhes reveles a luz criadora e a alegria contagiante, auxiliando-te a despertar os ouvintes da verdade na compreensão do sofrimento e na felicidade do dever, nos tesouros do bem e nas vitórias da educação. Então, acho que esse último parágrafo, né, resume bem tudo, né, os nossos deveres enquanto espíritas, né, do espírita no evangelho, né, como é o nome do título, né. Então, assim, que o Espiritismo é uma doutrina de consolação e de esclarecimento, como ele fala aqui, o Espiritismo te apoia ao raciocínio, quer dizer, é a fé raciocinada, é a fé que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Por isso, o verdadeiro espírita tem uma fé inabalável. Ele pode até sofrer, pode até fraquejar em algumas situações, fazer algumas besteiras, porque ainda somos seres humanos, mas a fé é inabalável, né? E essa fé faz com que este se reequilibre e que volte ao seu caminho. E essa fé inabalável, né, como fala aqui no último parágrafo, ela serve para que nós nos eduquemos, acima de tudo, educar-nos espiritualmente. Porque as pessoas ficam nessa preocupação, o espiritismo é uma religião, é uma filosofia, é uma ciência. Pô, todos esses aspectos são importantes, né? Principalmente para nível didático, para a gente estudar e compreender melhor os seus princípios. Mas, acima de tudo, acho que seria o aspecto maior, né, da doutrina espírita, ou o aspecto único, sendo os outros três apenas desdobramentos, é educação. Esse é o aspecto maior da doutrina espírita, educação espiritual, a educação do ser imortal, do nosso eu verdadeiro. Nosso eu verdadeiro é o espírito. Então, essa é o aspecto maior da doutrina espírita, ou podia dizer o aspecto único. Todos os outros são apenas desdobramentos, para que entendamos melhor os princípios da doutrina espírita. Ok, gente? Então, encerrando aqui mais um capítulo, né? Muito bom esse capítulo, né? Todos são bons, mas esse aqui realmente eu gostei bastante, né? Dos espíritas no Evangelho. Vocês aí que não têm o livro Opinião Espírita físico, né? Tem em PDF na internet, é só procurar no Google e vocês baixam lá em PDF. Façam a leitura do capítulo, façam a leitura do capítulo do Evangelho, né? Referente do capítulo aqui. Não fiquem só com a minha fala, né?
tenham também a opinião de vocês, a opinião espírita de vocês, leiam também, façam suas próprias reflexões, tirem as suas próprias conclusões, porque assim é que a gente aprende, ok? Então, encerrando aqui mais esse estudo dirigido, né? Agradeço aí a todos, né? Um forte abraço e fiquem com Deus. E até o próximo.